Mais uma edição do programa Mensageiro da Verdade, e nessa tarde eu estou aqui com a presença do meu amigo, pastor Silvio Dark, que vai estar dialogando um pouco conosco aqui a respeito de capelania. Você já ouviu falar a respeito de capelania? O que é capelania? Qual será a história da capelania? O que será a capelania hospitalar, prisional? Você tem dúvida? Entra aí nos comentários do Facebook, na nossa live aí, digite aí a dúvida que você tem. Rádio Macaé Gospel está transmitindo ao vivo aí o programa também no YouTube, e logo mais também vai estar no meu YouTube também, Pastor Adaelso Gomes. E assim eu peço, se você tiver qualquer dúvida aí, vem estar mandando aí em nome de Jesus, que nós estamos aqui com o meu amigo, o pastor Silvio Dark, que vai responder algumas perguntas e algumas dúvidas dos ouvintes, e também minha, que estou aqui para apresentar este programa. Fique conosco, vai compartilhando aí essa transmissão e seja abençoado em nome de Jesus com o conteúdo que nós preparamos para você nessa tarde. Desde já eu quero estar apresentando o meu amigo pastor Silvio Dark. Se apresenta para o povo que está nos ouvindo, pastor, em nome de Jesus. Pastor Adaelso, graças e paz, boa tarde a todos os ouvintes, aqueles que nos acompanham também pela live. Deus seja agradecido na vida de cada um. Satisfação poder estar aqui com o senhor. Obrigado pelo convite e espero atender a expectativa dentro das perguntas que serão feitas. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amigos, nessa tarde é uma tarde riquíssima do conteúdo a qual o Senhor tem preparado para os nossos corações. Capelania é algo muito importante. Infelizmente não é tão conhecida no meio cristão, mas a capelania cristã é algo muito importante para nossas vidas. E nós temos aí doutores, mestres, que têm nos ensinado um pouco a respeito do conteúdo e também a sua função que tem no meio evangélico, no meio cristão, melhor falando, pois isso aí não é apenas de igrejas evangélicas, mas até mesmo católicos e outras denominações têm atendido aí a área da capelania, em especial em centro de recuperação prisional, hospitalar. E nessa tarde nós iremos comentar um pouco a respeito deste assunto aí. O nosso amigo pastor Silvio Dark que vai estar comentando um pouco a respeito deste assunto. A primeira pergunta que eu quero fazer para ele é: pastor, o que é capelania? Pastor Adaelso, é bem simples falar sobre a capelania. A capelania, ela é nada mais, ela é um trabalho que alguns têm como um sócio religioso que atua nas esferas, tanto do apoio ao conceito religioso, na área hospitalar, na área carcerária, enfim, há uma gama muito grande de atuação da capelania hoje. Lembrando que para isso a gente precisa falar um pouco da história dessa capelania. A história da capelania, comenta para mim o que é. Vamos lá. A capelania, propriamente, ela teve um início, né? Basicamente, esse termo, ele é criado na França, por volta de 1700, né? Culminando no tempo da guerra. E de lá para cá, essa capelania, esse conceito, ele vai crescendo. A capelania, ela vai ganhando força. O nome, praticamente, ele surge nesse cenário. Para se ter uma ideia, esse conceito da capelania, essa palavra capelania, ela é derivada do latim, né, que significa capelaus, que é nada mais do que um cabo. E dentro desse contexto moderno, esse termo usualmente refere-se hoje aos ministros religiosos que servem tanto nas Forças Armadas, ou seja, a gente vai ver em várias esferas esse conceito da capelania. Ela surge, basicamente, a história discorre na França, e daí ela vai ganhando força, e como se tem hoje, a capelania ganhou o mundo e tem desenvolvido um papel muito importante, principalmente na área hospitalar. Na área hospitalar. Isso acredito que a capelania mais conhecida é a hospitalar, né? Sem dúvida. Conheço muitos amigos também que têm se esforçado para estar nessa área da capelania hospitalar. Em especial também muitas mulheres, em especial missionárias, né? Têm adentrado aí tanto na área hospitalar, também a segunda mais conhecida, acredito eu, que é a prisional.
e muitas pessoas também gostam de fazer essa obra aí. É necessário um pouco de coragem, mas Deus ainda tem pessoas corajosas. E nós já temos uma pergunta aqui do nosso irmão Igor Giovanni. A pergunta que ele direcionou para a gente aqui foi, deixa eu ver aqui, está perguntando se o certificado tem validade, certificado de capelania, se tem validade, se tiver, qual é a validade do certificado de capelania? Sim, como todo certificado não, né? Credencial. O certificado por si só, ele é um certificado definitivo. Sim. Agora, a credencial não. A credencial da capelania, ela tem assim a sua validade de 1 ano. E em 1 ano ela é revalidada. Lembrando que quem faz um curso de capelania, ele não, quando vai revalidar a sua credencial, ele não precisa refazer o curso. Ele simplesmente ele vai revalidar a credencial. Toda a instituição se dispõe aí de uma taxa, né, que é cobrada para que seja emitida uma nova credencial. Então o período de validade é 1 ano. 1 ano, né? Nesse caso, apenas o certificado não, apenas a credencial, que é a carteirinha mais conhecida, né? Popularmente, isso. A carteirinha que a pessoa pega e recebe. No dia também que ela faz a capelania, ela recebe o certificado, a carteirinha e mais alguma coisa? Certificado, carteirinha e ata. E a ata. Isso aí, então, o certificado não tem validade, é definitivo, né? Mas a credencial é necessário estar trocando aí todo ano? 1 ano. 1 ano de validade, né? Cada ano vai estar trocando a sua carteirinha, tá? E pagando uma simples taxa, que é taxa de quê? Como que nós varia muito, entre 35 e 40 reais. Depende muito da onde a pessoa fez, da né? instituição. Entendi, a instituição vai estipular esse valor. Sim. Depois de entender a respeito um pouco da história da capelania, obviamente nós não vamos conseguir aqui detalhar bastante como merece o assunto, e se você quiser, logo mais eu vou dar a oportunidade para o pastor Silvio Dark aqui te direcionar para um lugar onde ele vai te explicar detalhadamente a respeito de cada assunto. Mas a segunda pergunta que eu quero fazer para ele aqui é o que seria a capelania hospitalar, que é a capelania mais conhecida em nossos dias, mas nem todo mundo conhece essa área de capelania, que é a capelania hospitalar. Qual é a influência dela no hospital? Até que ponto ela pode estar entrando e quais são os acessos que tem? Qualquer pessoa credenciado pela capelania pode estar adentrando no hospital. O que seria isso aí? Não. A gente já tem que partir de um ponto. E eu sempre falo nos cursos de capelania que eu tenho a oportunidade de ministrar, e eu creio que os outros também, e a gente precisa esclarecer alguns pontos. Primeiro, a área hospitalar, que hoje é a capelania, uma da área da capelania que mais tem uma área abrangente e de atuação de pessoas. Tirando dessa capelania, a carcerária também. Mas a hospitalar propriamente, ela hoje ela é mais visada. Mais visada, sim. Agora a gente precisa entender o seguinte: quanto ao curso de capelania, uma pessoa que faz o curso, se tem-se a visão antes de um curso de seguinte: eu posso entrar nos hospitais a hora que assim eu quiser. E essa não é uma verdade, né? Porque tudo tem um conceito aí de regras. E as instituições também, como hospitais e clínica, elas também têm as suas regras. Então a pessoa não pode entrar a hora que ela quiser no hospital. Ou seja, mas o capelão da área hospitalar, ele tem um direito esse por lei, é uma lei de acesso que inclusive está na nossa federação brasileira. E só que com isso o capelão ele precisa de ter também um pouco de sensibilidade. Por exemplo, você fez um curso, você vai atuar. Quem faz um curso de capelania quer atuar na área e prestar um serviço na área hospitalar. Digo que a capelania na área hospitalar, ela é de suma e cabal importância, porque ela ajuda muito, tanto na questão de recuperação das pessoas, como também mantém a fé
próxima daquela pessoa e a religião das pessoas ali também. Sim, com certeza. Mas não, a gente precisa jogar um mito por terra de que as pessoas, por exemplo, você de madrugada você entra no hospital ou qualquer hora, não. A atuação do capelão, ela é num sentido emergencial, onde uma pessoa pede a presença desse capelão. Sim. Alguém da família, no caso. Alguém da família, alguém que está lá dentro, aí independente de horário. Ele se direcionando ao conceito da portaria desse hospital e dizendo que quem está lá ou solicitou assim vai ser autorizado. Entendi. E horário de visitas também. E horário de visita, né? Para que essa pessoa entre. Normalmente é 2 ou 3 horas da tarde que tem esse horário de visita, mas acredito eu que o capelão tem uma certa liberdade, mas todavia não como muitas pessoas pensam, né? Não como muitas Tem pessoas que acham que não, eu sou capelão, vou entrar lá agora, mas não é horário de visita, você não foi chamado por ninguém e tá querendo entrar à força. Tá falando, mas tá na lei, tá na lei. Eu já passei por isso, tá? Eu tô falando que eu já passei por isso. Não, mas está na lei, eu tenho que entrar aqui neste momento. Então, são situações que muitas vezes nós não conhecemos até onde nós temos uma certa liberdade. Principalmente quando o assunto é capelania hospitalar e capelania prisional, né? Que são duas áreas muito importantes. E, todavia, o hospital tem regras que tem que ser seguido. A prisional também tem regras que necessitam ser seguida. Mas, todavia, nós não conhecemos e acabamos, em vez de trazer ajuda psicológica, nós acabamos trazendo até mesmo escândalo e estresse. Por isso nós temos que detalhar muito, somar, pesar na balança. Quando nós fazemos o curso de capelania, nós não viremos um médico propriamente dito. Nós vamos apenas para dar um apoio emocional, tá certo? Sim, sim. Um psicológico, né? Sim. E pegando o gancho aí, pastor Delcio, existe regras dentro dessas instituições, seja hospital, seja clínica, existe regras lá dentro e que um capelão bem instruído, bem preparado, ele vai saber respeitar essas regras, porque há um limite imposto a ele também. E tendo um preparo legal, ele vai desenvolver, sim, sem dúvida nenhuma, um papel excelente na área hospitalar. Com certeza. Por isso, logicamente que hoje muitas pessoas querem fazer a capelania, querem dar contribuição em um hospital, mas requer um preparo. E o primeiro passo é se preparar através de um curso para poder atuar de uma forma mais precisa dentro dessa área. Uma pessoa que está querendo dar esse apoio, capelão, em especial dentro de hospital. O hospital é um lugar que a pessoa vê muita coisa, né? E por isso tem que ter um grande preparo emocional. Tem um grande preparo emocional para estar entrando no hospital, porque em vez da pessoa trazer esperança para o povo que está lá dentro, acaba desanimando mais ainda a pessoa que está lá. Então a pessoa tem que ter um preparo, tem que ver qual hora, até a maneira de se vestir, acredito eu que existe, né? Sim, sim. Até a maneira de se vestir em cada local. Poderia dar algum detalhe a respeito disso? Vamos lá, vamos falar dentro desse conceito aí do hospitalar sobre, aí envolve o comportamento, né, do capelão. E, primeiro que o conceito hospitalar, como a gente lida lá dentro com pessoas até mesmo em estado terminais, pessoas que estão com problemas depressivos, e a gente precisa primeiramente respeitar o local. Então não se pode confundir que o hospital ela é uma igreja. Infelizmente já teve caso de pessoas falar alto em corredores, falar alto nas enfermarias, e isso quebra todo o conceito do ambiente, que é um ambiente que precisa ser mantido um ambiente de tranquilidade. Então, o capelão ele precisa ser bem sóbrio nessa questão, e é exatamente isso que se faz necessário, pastor Adaelson, que se passe por um curso preparatório, né? Na área da capelania. Sim. Porque isso vai preparar essa pessoa para que esta pessoa saiba como atuar dentro dessa área hospitalar.
sabe? A maneira de entrar, a maneira de sair, a maneira de se portar mediante Isso. até situações. Isso aí é a situação. E essa situação é uma situação um pouco complicada, porque eu falei a primeira vez aqui, repito, a capelania ela é uma área que não é tão conhecida corriqueiramente. Aí a pessoa chega lá muitas vezes com a credencial de capelão, muitas vezes a atendente, a recepcionista não vai nem saber o que é aquilo. Eu já passei por situação que eu já peguei minha carteirinha de capelão, entrei em um hospital. Nesse hospital eu cheguei mostrando a carteirinha de capelania, como capelão me apresentando, ela não sabia nem o que era isso. O que a gente faz? Se a pessoa não tiver controle, a pessoa causa escândalo. Ah, não, eu sou capelão, sou isso, aquilo, outro, tá na lei. E infelizmente, isso, em vez de ajudar a vida do próximo, vai acabar atrapalhando o setor de trabalho daquelas pessoas que estão atendendo. Então nem todo mundo é obrigado a saber. O mínimo, se você foi chamado lá de alguma maneira para estar ajudando uma pessoa em especial, ou sentiu no coração de estar ajudando aquela pessoa no horário de visita, aquelas pessoas, vai lá, procura lá um responsável, uma pessoa, sei lá, representante lá do hospital, tenta conversar com ele e se acertar para você entrar. Mas nem todo mundo que você vai chegar lá querendo adentrar, não sou capelão, nem todo mundo vai nem entender o que você está falando. Então é essencial, o capelão tem que ter muito controle, tem que ter bastante controle. Emocional, em especial, é o que o capelão tem que ter. Outra pergunta fizeram para o pastor aqui, pergunta da nossa irmã Larissa, não é isso? Isso, é minha esposa. Ela faz isso já para complicar a gente, tá? Ó, qualquer um pode ser capelão? Tem capelão sem ser cristão? Na verdade, não. A capelania, sendo religiosa, não tem a menor possibilidade de uma pessoa que não professa nenhum tipo de fé ser um capelão religioso, da área religiosa. Então, não tem como, tá? Seja nas Forças Armadas, seja em qualquer área, sendo capelania cristã, a pessoa precisa ser dentro do conceito religioso. Dentro do conceito religioso precisa já ser. Fala capelania cristã. Né? Capelania cristã, tá certo. Pastor André Carlos, né? Louvado seja o nome de Jesus. Nos enviou também uma pergunta aqui. A capelania é conhecida por algum órgão? Ela é reconhecida sim, porque a nossa confederação, ela por si só, ela atribui, existem as leis de amparo à capelania. E essas leis de amparo governamental, que é federativa, ela reconhece esse trabalho, faz com que essa capelania seja reconhecida assim. Entendi nesse certo ponto. A capelania é algo que influencia muito, mas todavia eu não vejo a capelania como algo muito conhecido. Mas na realidade também tem leis, não é? Tem leis que nos ajudam, em especial ser reconhecido. Existe lei, mas nem todo mundo conhece lei. Infelizmente nós temos que ter também esse certo controle aí. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Se chegar alguma pergunta pelo WhatsApp aí da rádio, ou se você tiver também o meu WhatsApp aí também, vou passar para você agora. 999 fugiu da cabeça agora, tá? Eu tenho que trazer anotado, mas infelizmente fugiu da cabeça. A culpa é do pastor André, que não fez me lembrar antes, tá? Louvado seja o nome de Jesus. Vou passar logo mais aí pros irmãos aí meu WhatsApp, mas até então, se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários aqui do Facebook, tá bom, meus irmãos? A terceira pergunta que eu quero fazer pro pastor é a respeito da capelania infantil. Existe algum ponto aí a respeito da capelania infantil? Alguma influência da capelania dentro das escolas ou em setor onde tem crianças, sei lá, orfanatos? Essa parte, a capelania influencia em algum ponto? Sim, hoje existe vários segmentos da capelania. Eu costumo dizer que existe capelania para todos os gostos. E a capelania, que é no caso a escolar, né? Não é diferente. Todavia, a gente precisa partir de um princípio de regras de como trabalhar, de como fazer essa capelania dentro desse conceito escolar, tá? Mas existe a capelania escolar, sim. De uma certa forma ela influencia, trabalha dentro da escola, logicamente que isso precisa de uma liberação também para atuação, tudo
por mais que se seja um capelão, para a atuação vai precisar de uma liberação para se fazer. Então, dentro disso, precisa montar todo um planejamento para desenvolver esse trabalho aonde se quer que ele seja realizado. Então, sim, tudo parte de um planejamento. E porque você vai influenciar pessoas dentro do conceito religioso. Vale a pena ressaltar aqui também, pastor Daelson, que ainda na área hospitalar é muito comum hoje a gente vê alguns irmãos fazendo esse trabalho, porque essas instituições, elas existem os capelões que são desse lugar. Por exemplo, propriamente do hospital. Do hospital mesmo, existe um capelão que trabalha lá, nesse local. Todavia, isso não impossibilita um capelão que é credenciado fazer o trabalho religioso. Sim, entendi. É importante eu aqui também passar para os nossos ouvintes que a capelania ela não pode fazer distinção de pessoas. Uhum. Por exemplo, se você chega em um hospital, em um leito, quando eu falo uma enfermaria, então é aquele lugar que fica com vários leitos, né? E se tiver uma pessoa ali, independente do gênero dessa pessoa, do conceito da raça, independente, você como capelão, você não pode fazer distinção, você está ali para atender essa pessoa. Então, é muito comum, às vezes, algumas pessoas se sentirem um pouco constrangidas, desconfortável por atender uma pessoa que às vezes não é religiosa, e a capelania não pode fazer essa distinção. Quando ela entra no cenário, ela entra para ajudar essa pessoa, não só ajudar o doente, mas ajudar até mesmo a família desta pessoa, porque às vezes a família está mais enferma do que o próprio enfermo. Com certeza. Essa é a grande que está lá acompanhando lá. Então precisa passar isso para se entender, tá? O capelão também, eu trouxe agora um ponto aqui importante que eu até coloquei aqui. Quem é o capelão da saúde? O capelão de saúde é aquele que, a exemplo de Jesus, expressa o amor misericordioso de Cristo, a solidariedade e a gratuidade com os mais necessitados. Com o seu testemunho, anuncia o Deus da vida e o Cristo que salva e se compromete na construção de um mundo mais humano, solidário e fraterno. Então, isso são características de um... Sim, com certeza. Cristão, de um capelão. Sim. São características. Eu costumo dizer, até nos cursos que eu ministro, se o capelão ele não tiver amor a vidas e a almas, ele não vai conseguir fazer um bom trabalho. É verdade. Ele não vai conseguir fazer. Então, isso é fundamental, termos isso em mente. Isso é algo muito importante, meus irmãos. Capelania é muito importante, em especial dentro da nossa área do cristianismo, do evangelismo. Nós iremos um pouco mais na frente, assim que voltar do comercial, iremos tocar um pouco a respeito da área evangelizatória do capelão também, que tem também esse acesso. Meus irmãos, deixa eu passar aí o meu número de WhatsApp para vocês que estão me ouvindo aí. Você vai precisar muito dele, tanto agora neste programa, como também na semana que vem, tá? Que nós iremos fazer aqui nosso primeiro debate, e você vai ter a liberdade de mandar perguntas, alguma dúvida que você tem. O meu WhatsApp é 22, aqui de Macaé, Rio de Janeiro, 99968 3272, 99968 3272. Este é meu WhatsApp. Se você tiver liberdade aí, tiver alguma dúvida e quiser mandar aí para mim pessoalmente também, você pode mandar, que a sua dúvida vai ser tirada, tá bom, meus irmãos? Agora eu vou mandar também um WhatsApp da rádio. WhatsApp da rádio também, que é muito bom você ter aí salvo. Se você é ouvinte da rádio Macaé, você tem que ter o WhatsApp dele aí registrado no teu celular. O WhatsApp é 992060056, DDD 22 992060056. Você tendo alguma dúvida, pode mandar, ouvinte, que nós iremos fazer de tudo para responder aqui a tua dúvida aqui nessa tarde, tá bom? A capelania, novamente, nós voltamos a falar, é uma área essencial. Se você tem desejo de ser capelão, você é um cristão e tem desejo de estar ajudando a vida do próximo,
O principal passo é você se preparar para isso. E muitas vezes nós queremos trabalhar, mas não sabemos nem por onde começar. Então é essencial você ter uma base, ter um fundamento, ter alguma coisa que vai te estruturar para estar apoiando a vida do outro. Antes da gente ir para o comercial, não dá tempo mais não. Depois de vir pro comercial, eu quero que o pastor tire outra dúvida minha aqui. Estamos aqui. Tá bom? Depois, continua ligado aí, meu irmão. Envia aí essa live aí, vem compartilhar com os teus contatos, porque eu tenho certeza que muitas pessoas têm desejo de trabalhar, mas poucos são aqueles que têm vontade de buscar a preparação. Uma certa feita, fazendo curso lá com o pastor Silvio Dark também a respeito do juiz de paz. Falou, é muito fácil, por exemplo, a respeito de casamento. Pastor pode casar, mas o interessante é que nem todo pastor sabe casar. Pastor pode casar, se mesmo tem acesso, pode realizar um casamento ali, uma cerimônia, melhor falando, dentro da sua congregação, dentro da sua igreja, mas poucos são aqueles que sabem realizar da maneira certa. Nós temos que entender que tem uma certa preparação. Isso eu quero falar com você, que nós muitas vezes temos vontade de fazer, mas é importante nós saber como fazer, como trabalhar, como realizar. Porque eu falo para você, em vez de você levar ajuda, você irá levar mais dor de cabeça quando você não sabe o que você está fazendo. Então é essencial se preparar. Por isso que Jesus falou para ali os discípulos, não sai de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então é necessário aí, tomando a palavra da Bíblia, né? Nós temos um revestimento, nós temos uma preparação. Claramente o Espírito Santo vai te lembrar, mas não tem como o Espírito Santo lembrar alguma coisa que nós nunca estudamos, nós nunca aprendemos, nunca passou. Ele vai nos lembrar, meus irmãos, é bem claro lá quando o Senhor nos fala a respeito disso. Então se prepara, busca aí essa preparação. Nós iremos para o comercial agora e logo mais nós voltamos aí para tirar mais dúvidas dos irmãos. Voltamos! Mensageiros da Verdade. Um programa da Assembleia de Deus Desperta-me para Almas. A apresentação do pastor Adaelson Gomes. Voltamos novamente tratar do assunto de capelania. Assunto muito interessante. E já temos duas perguntas aqui do nosso irmão Igor. Quero pedir perdão, eu não vi aqui o seu comentário. Novamente você comentou aqui com a pergunta. O nosso amigo também, o pastor André Carlos, também não tinha visto. Estou vendo agora também. E a pergunta do nosso irmão Igor, que ele está fazendo para o pastor, é: como saber se um lugar tem autorização para aplicar o curso de capelania? É bem simples saber disso. Primeiro, qualquer instituição que aplique qualquer tipo de curso, seja curso teológico, de capelania, ela precisa ter registro de CNPJ, ela precisa ser registrada. Tá? Se você buscar essa instituição, ou mesmo, né, na própria instituição que você irá procurar, você pedir o registro, a pessoa tem que apresentar esse registro dessa instituição, até porque o registro não fica exposto. Tem alguma instituição que já coloca, tem um site e coloca no site o reconhecimento, mas é bem simples. Se você pedir, a instituição por si só ela tem de te apresentar essa autorização, desde que seja registrada e que tenha CNPJ. Para que autorize. E se for algo fixo, aí precisa não só de estatuto para também exercer o conceito de ensino. E lembrando que além da credencial da instituição, do registro, é interessante também ressaltar se quem está aplicando o curso, sim, ele é credenciado, ou seja, ele tem formação nessa área, ou não é simplesmente uma pessoa que pegou aí uma apostila e resolveu ensinar. Pegou uns assuntos na internet, Então isso é muito importante, mais do que o conceito da credencial, do registro da instituição, que é importante também averiguar se essa pessoa ela tem a estrutura, né? A formação para poder ministrar esse tipo de curso. Hoje nós temos muitos doutores
da internet, né? Muitas pessoas que pegam na internet lá, cola rapidinho, mas nunca teve uma preparação de sentar, ouvir e aprender entrando dentro de uma sala. Então é muito importante nós termos esse cuidado aí, esse cuidado, não que seja errado a pessoa aprender alguma coisa, até porque a internet está aí também, temos acesso para descobrir coisas que muitas vezes não tivemos a oportunidade de aprender dentro da sala teológica. Mas nós temos que tomar muito cuidado com pessoas que estão ensinando algo que nunca aprendeu. Este é o grande perigo e este é o grande problema. Espero que venha estar respondendo a pergunta do meu amigo aqui, Igor Gelvani. É necessário CNPJ, é necessário uma pessoa ser essencializado, tá bom? E outra coisa, pastor Adaelson, hoje na internet se tem muitos cursos, principalmente na área não Sim. só de capelania, mas em outros cursos também, em que a pessoa assiste lá uma aula ou recebe uma apostila. É interessante priorizarmos o ensino presencial. Sim, sim, muito interessante, porque ali você tem a oportunidade de tirar suas dúvidas. Qualquer tipo de dúvida, e consequentemente você será uma pessoa muito mais bem preparada. Com certeza, com certeza. Quando tem uma pessoa apenas falando, nós não temos oportunidade de questionar e perguntar por que isso. É por isso que eu falo, muitas vezes o pessoal acha que eu sou enjoado. Mas na realidade, de vez em quando eu pego no pé de uma pessoa. Por isso que aqui no programa Mensageiro da Verdade nós temos colocado debates, porque é muito fácil a pessoa pegar um vídeo e colocar no YouTube sem ter ninguém para questionar. E quando alguém questiona, ele ainda vai lá, bloqueia os comentários, não quer nem saber do que o outro tem para falar. Então é muito fácil a pessoa estar lá sem conhecer a verdade do outro, que dá o outro ponto de vista. Então é essencial. E você estando numa sala, você muitas vezes nem entende, ou até mesmo entende errado, né? Porque muitas vezes a pessoa escuta uma coisa, mas entende errado, não entende o real significado que o professor quis passar ali, e acaba distorcendo todo o conteúdo daquela aula que tão trabalhosamente o professor tentou fazer. Então é essencial mesmo o curso presencial. Se você não tiver acesso, tiver apenas um online, também você tem que crescer em graça. Então é essencial você aprender. Se não der para fazer presencial, faça online. Nós não estamos desmerecendo de maneira nenhuma o online, mas dá uma certa preferência ao presencial. Nosso pastor André também nos fez uma pergunta aqui: qual seria a diferença do atendimento de um capelão ou um cristão comum sem ser capelão dentro do hospital? Na verdade, a diferença é o preparo. É que um se preparou para fazer e o outro não. Então, quando você entra na área hospitalar, na área prisional, ou seja, em qualquer área da capelania para você desenvolver, se você não se preparou para aquilo, você vai desenvolver, você vai fazer, mas você não tem preparo, ou seja, você pode cometer falhas, você pode cometer equívocos. Com certeza. Tá? Quando você se prepara, é diferente. E aí a questão é, uma pessoa comum, ela que vão colocar que ela vá lá queira fazer um conceito de capelania, mas ela não é um cristão. Falta nela o conceito da espiritualidade. Sim. Que para o trabalho da capelania hospitalar é essencial não somente você ter o conhecimento à base do curso, mas também você ter espiritualidade, porque o cenário local lhe pede muito isso para que você possa desenvolver o seu trabalho, porque é um cenário pesado, é um local pesado, em que a pessoa, o capelão, ele tendo uma vida espiritual ativa, ele vai também se sobressair. Eu pego muito aí na área emocional, né? Na área emocional da pessoa. A pessoa tem que estar revestido. Crescer tanto na graça como no conhecimento. Até porque um capelão especial, que já aproveitando já o gancho aqui da nossa irmã Larissa, que nos mandou aqui, qual é o trabalho do capelão na área militar. O capelão não é aquele que trabalha também apenas em hospital, né? Ele abrange muitas outras áreas, até mesmo dentro da área militar. Sim. Qual seria a influência dele dentro da área militar? Por exemplo, se você olhar para um cenário de guerra, sim, pode parecer nada, mas tem um capelão lá no meio. Com certeza. Um capelão.
sempre terá nas forças, no exército, na aeronáutica, aonde existe um grupo de pessoas, por exemplo, na França, onde tudo se originou o conceito da capelania, existiu o capelão dos operários. Tá? Então, e esse papel é importante porque o capelão, ele cuida não somente da área espiritual, como ele serve também de conselheiro. Sim. Ele está ali para exercer o papel da área espiritual, do conceito de fé, mas também como tipo de conselheiro. É um ancião, né? Então, Conselheiro. esse papel ele é muito importante. Então, a gente vai ver o capelão tanto nas Forças Armadas, como na aeronáutica, Sim. marinha. Se você for num hospital, tem o capelão daquele próprio hospital. Você sempre vai ver a figura desse capelão. E o papel dele é exatamente manter o equilíbrio de quê? Da espiritualidade. Fazer com que aquelas pessoas que estejam ali tenham acesso ao conceito de fé e possa recorrer quando precisa de uma palavra. Isso é algo muito interessante, mas só que é bom lembrar que não é qualquer pessoa, né? Não, que atua na área militar. Precisa ser uma pessoa extremamente preparada. E, na verdade, é muito difícil, né, de uma pessoa estar entrando na área militar como capelão, né? É muito difícil. A gente vê pelo crivo que a pessoa tem que passar para estar. Não é qualquer pessoa, fiz capelão aqui e quero entrar dentro da área militar como capelão. Não é tão fácil como a pessoa pensa. Não é suficiente a pessoa só ser capelão, digamos assim. Tem que ter uma certa estrutura emocional. E não é também de qualquer idade, né, que pode entrar também. Não é qualquer idade. Existe idade específica. Sim. Existe aí uma carreira toda que tem que ser preenchida para a pessoa entrar. Porque é um cenário de guerra, não é qualquer um que pode estar entrando. E especial para trazer fé e esperança e ser conselheiro de alguém, né? Então isso aí é algo que a pessoa tem que tomar muito cuidado e ter muita mazela naquilo que a pessoa está desejando. Método de evangelização, pastor. Isso é interessante. Dentro da capelania. Até porque tudo esse tem um método, seja dentro da capelania, fora da capelania. Tudo existe um método da forma de você se evangelizar. E dentro da capelania, nós vamos para onde? Para a área hospitalar? Vamos continuar nessa área? Sim, pode ser. Então vamos lá. É interessante alguns pontos aqui dentro da área hospitalar e que eu já tive, não sei se é prazer ou desprazer de ver. As pessoas que levam até os folhetos, né, para evangelizar, mas pecaram muito no folheto e principalmente na abordagem. Pecaram muito nisso. Que, primeiro, você vai para um conceito hospitalar, você vai evangelizar, você leva um folheto. Primeira coisa, para quem evangeliza, para quem ama evangelizar, é saber qual o ambiente que você está indo e qual o folheto, ou seja, eu gosto de usar o termo, qual é a mensagem que eu pretendo usar. Lembrando que dentro de um cenário tanto hospitalar, vamos colocar hospitalar, você não pode, por exemplo, já teve questão de eu estar num lugar visitando uma pessoa, não estava fazendo trabalho de capelania, eu estava lá visitando uma pessoa. Visitando mesmo. E uma pessoa chegar com um folheto e o folheto dizia o que irás fazer após a morte. É um pouco desconfortante, né? Não um pouco, não, muito desconfortável. Muito desconfortante. Então, eu olhei aquele folheto, mas então o folheto ele precisa ser um folheto que estimule. Sim. Um folheto que aguce, traga esperança, né? A esperança, a fé daquela pessoa. Com certeza. E outro ponto, então, a primeira coisa da evangelização, desse método de evangelizar no conceito hospitalar, é você escolher bem o seu folheto que você quer. Sim. Além do folheto, você escolher bem a palavra que você quer transmitir. Isso é muito importante. E além do folheto e da mensagem que você quer transmitir, você saber como
fazer a abordagem, tá? Existem regras, por exemplo, uma pessoa que chega, você não pode chegar a sentar na cama do paciente. Sim, em alguns lugares você não pode nem tocar no paciente. A sua fala tem que ser uma fala branda, uma fala baixa. Você precisa transmitir uma palavra de esperança. A abordagem precisa ser uma abordagem bem educada. Com certeza. Porque as pessoas podem não querer que você também... Sim. Posso não querer receber você tem que saber aceitar isso. Então essa abordagem, a maneira de chegar nas pessoas, porque nem todo mundo ali, na verdade, o capelão que chega para fazer um trabalho hospitalar, ele não conhece todo mundo que está ali. Então a educação se faz primordial a isso. É interessante também, pastor Adaelson, ressaltar aqui que às vezes as pessoas, quando entram no cenário hospitalar, são cristãos, né? Eles costumam, e eu sempre falo isso no curso, eles costumam levar às vezes o óleo da unção. Digo óleo da unção, que não é óleo ungido, é óleo da unção. Eles costumam levar. E isso não pode. Não pode, porque você não pode chegar lá e passar isso na pessoa. Então, isso aí, é um método não só de abordagem de evangelização, que as pessoas precisam saber, compreender, saber a abordagem, escolher um bom folheto, uma mensagem, uma boa mensagem, que não seja uma mensagem extensiva. Você não está ali para fazer pregar, né? Um sermão do monte, né? Não pode. Não pode. Mas isso vale para a área hospitalar, como vale também para qualquer outra área, seja carcerário ou qualquer outra área. Sim, é muito bom a pessoa, no seu método de evangelização, ter o conteúdo já na sua mente que ela quer transmitir, né? E muitas vezes também tem pessoas que têm que tomar cuidado mais com o conteúdo que transmite, porque aonde no meio o povo está esperando uma palavra de consolo, a maioria das vezes chega uma pessoa trazendo mais uma palavra de condenação, ou até mesmo já bate ali a sentença e acaba trazendo mais aquele coração, mais angústia, né? Então é algo que a pessoa tem que tomar muito cuidado. E dentro do curso de capelania, a pessoa aprende então isso, o método evangelizatório, né? Sim. A maneira de transmitir e a quem transmitir, né? Até porque cada classe de pessoas, cada cenário que ela tá, tem uma mensagem apropriada para aquilo, né? Nós falamos de hospital, mas tem a prisional, tem a infantil, tem várias áreas que a pessoa vai estar introduzindo a palavra ali. Então, cada lugar uma mensagem diferente, digamos assim. Até mesmo fora também, quando você vai traçar um método de evangelização fora, ou seja, de rua, você também precisa seguir os mesmos conceitos de folheto e de abordagem também. Tá? Isso não muda. O método de evangelização é um método muito eficaz quando bem aplicado. Quando bem aplicado, ele surte um efeito muito bom. Agora, pode ser extremamente desastroso quando mal aplicado. Com certeza, acaba afastando, né? Muito. Acaba afastando. Em vez de trazer para perto, acaba afastando. Meus amigos, o assunto está muito bom, muito maravilhoso e muito importante. Mas, infelizmente, a hora já foi. E eu queria pedir que o pastor falasse um pouco a respeito da sua instituição de ensino. Os cursos que o senhor transmite lá. Sim. Tá bom? Fala um pouquinho para nós a respeito do assunto aí. Sim, eu sou diretor acadêmico no Instituto Bíblico Ensinar, é a instituição própria. Sim. Há mais de 15 anos ensinando e preparando. Lá a gente tem uma gama uma grade de ensino bem interessante, desde os cursos básicos até doutorado em teologia, como também os cursos de capacitação, como juiz de paz, cursos preparatórios de obreiro, capelania, preparatórios para pregadores também nós temos, o curso de capacitação para professores de escola bíblica dominical também, capacitação para pastores. É só entrar lá na página, lá na minha página no Facebook, pr.silvio Dark ou Silvio Dark no Facebook. Tem lá todos os nossos
nossos cursos. Com certeza. Aí você está bem encaminhado, tá? Você está bem encaminhado. Vai lá, enche mais a tua vida de graça, de conhecimento, porque juntamente, como muitas pessoas têm entendido, em especial, graças a Deus agora melhorou bastante. Até um tempo então o pessoal gostava muito daquele versículo dizendo que a letra mata, né? A letra mata, e a pessoa pega e distorcia um pouco o assunto lá, ou muito o assunto. Muito. E falava que não ia estudar porque a letra matava, né? Até porque Paulo não falava nada disso, né? Não, nem um pouco. Mas infelizmente a exegese do pessoal ali distorceu um pouco o assunto do que Paulo estava falando. Então é essencial, principalmente para você que é ministro, é um professor da escola dominical, é um obreiro vocacionado. A vocação quem dá é Deus, mas a preparação nós buscamos, né? Sim. Você já é chamado, mas é essencial você aprender a maneira certa de servir na casa do Senhor, tá bom? E estamos encerrando, tristemente eu falo isso para vocês, estamos encerrando. Próxima semana nós estamos aqui com um assunto muito interessante. Vai estar comigo aqui o pastor Moisés Nunes. Nós vamos estar em um debate, o assunto é Jesus. Ele volta antes ou depois da tribulação, da grande tribulação? Eu convido você, tem pessoas que já me procuraram falando que estão já esperando, estão querendo apressar o dia do debate mais do que o dia do Senhor. Estão querendo apressar mais o dia do debate mais do que o dia do Senhor. Pessoas que estão totalmente ansiosos para chegar do debate. É algo que nós não vemos muito comum e essencial. Eu falo para você que nem todo mundo tem essa coragem de estar debatendo, trazendo um certo assunto, mas é essencial porque, querendo ou não, isso traz para o público um pouco mais de conhecimento, tanto de uma área como de outra. E traduzindo, todos nós somos irmãos, mas é essencial nós aprendermos cada ponto de vista que tem, porque assim nós vamos crescendo cada vez mais em graça, em conhecimento e entendendo os assuntos que é abordado para cada um de nós. Então te convido, não perca, próximo sábado às 14 horas da tarde aqui na Rádio Macai Gospel, 16, o pastor André me corrigiu aqui, tá? Às 16 horas da tarde, no programa Mensageiro da Verdade. Estou aqui com o pastor Moisés Nunes. Mais uma vez agradeço muito o meu amigo pastor Silvio Dark por estar me ajudando aí a respeito de capelania. Ele vai retornar, não vai, pastor? Bom, sim. Estou guardando um novo convite. Pronto, ele vai retornar sim. Nós iremos trazer mais alguns assuntos aí muito interessantes. E logo mais nós vamos estar abrindo um quadro de perguntas e respostas chamado de Frente com um Ouvinte. Você vai conhecer um pouco mais na frente. Eu vou estar passando aí para você, onde você vai estar nos direcionando perguntas. Nós temos que te responder aqui ao vivo. Por isso eu tenho que chamar umas pessoas de conhecimento, como o pastor Silvio Dark, para estar nos ensinando aí. E uma correção, tá? Os irmãos que estão lá no meu Instagram, no Instagram também da rádio Macai Gospel, eu coloquei o nome dele lá com C. Com K. Com K, não é? Com K e é com C, com né? C. Pastor Silvio Dark é com C, eu coloquei com K. A culpa foi minha, tá? A culpa foi minha. Ele mandou mensagem pra mim dizendo que é trevas, né? É trevas, que... Não pode, é com C, tá bom, meus irmãos? Está corrigindo aí também essa falha. A minha esposa até perguntou se era com C mesmo, se era com K mesmo. Eu falei, é com K, porque no meu WhatsApp tá salvo com K e eu passei. Mas eu corrijo aí os irmãos, é com C, tá? Mais uma vez, agradeço muito, pastor, por estar aqui conosco aqui. Quer falar mais alguma coisa? Não, pessoal. Não? Muito obrigado. Tá na benção. Meus irmãos, que Deus vos abençoe, tá? Que Cristo vos abençoe e vos dê uma semana abençoada. E se o Senhor nos permitir, próximo final de semana estamos aqui com mais um conteúdo muito especial do nosso coração pro teu, tá? Abre teu coração e continue sintonizado na rádio Macai Gospel. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.